Salve galera, tudo certo? O canal do Ferraz na área, nesse domingão, final de domingo, já para a gente falar da... Salve galera, tudo certo? O canal do Ferraz na área, no final desse domingo, para a gente falar um pouquinho de como foi essa semana e o que vai acontecer. Aí, expectativa para a próxima semana que entra, tem pré-temporada sendo iniciada oficialmente nessa segunda-feira. Enfim, a gente vai trazer todas as informações dos bastidores do Tricolor nessa última semana. Antes, aquele pedido que você compartilhe aí o vídeo, espalhe, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, ativa aí a notificação e você não perde nada da cobertura do Tricolor. Então, vamos falar um pouquinho, né, de como foi essa semana, em que alguns jogadores, né, do time sub-20 do Paraná Clube, junto com o atacante Liliu, já se apresentaram na Vila Olímpica do Boqueirão, que vai ser o local de treinamento do Paraná Clube nessa pré-temporada e durante a disputa do Campeonato Paranaense, competição essa que começa o Campeonato Paranaense da segunda divisão, competição essa que tem início previsto para o dia 28 de fevereiro, primeiro jogo do Paraná Clube em casa, diante da equipe do Prudentópolis. Então, teve, né, esses trabalhos mais físicos e a partir de amanhã, desta segunda-feira, dia 19, começa oficialmente a pré-temporada do Paraná Clube. Aí sim, com a chegada de alguns reforços, o Paraná deve fazer o anúncio aos poucos, mas, né, e até deixando muito claro, talvez um pouquinho de falha de interpretação de muitas pessoas depois da entrevista coletiva do executivo de futebol, Rodrigo Possebon, que falou que o elenco, né, esses reforços vão chegar de maneira gradativa, não que os jogadores vão chegar no decorrer do campeonato, né? É claro que uma outra peça pontual pode chegar sim depois do início da competição, mas a tendência é que pelo menos 90% do grupo já esteja formado até a estreia do Paraná Clube. Claro que muito jogador pode chegar até ali na semana, a gente lembra até em 2024, no ano em que o Paraná jogou essa competição, o Félix Jorge chegou, acho que na quarta-feira, tinha jogo no sábado, jogo na Arena contra a equipe do Nacional, e o Félix Jorge chegou na quarta e no sábado já foi titular e foi muito bem naquele jogo. Então isso deve acontecer por, né, esse adiantamento do início da segunda divisão do Campeonato Paranaense, enfim. Então o Paraná o Paraná está monitorando o mercado, jogadores que estão jogando a primeira divisão dos estaduais do Campeonato Paranaense, Paulista, enfim, jogadores que estão em atividade vão chegar para reforçar o Paraná Clube. Até porque, se hoje o Paraná buscasse aí jogadores, a maioria não estaria em atividade, digamos assim, que seria só a raspa do tacho do mercado, e o Paraná busca fazer um elenco competitivo e capaz de buscar o acesso à elite do futebol paranaense. Então, a situação é essa, falando um pouquinho de comissão técnica. O técnico tcheco, confirmado, já deu até entrevista coletiva, vai ser auxiliado pelo Zé Luiz Fonseca. Grande contratação, de volta o Zé Luiz Fonseca, né? Na verdade, está se repetindo basicamente toda a comissão técnica de 2024. O Zé Luiz tem uma forma muito atuante em algumas janelas de imprensa, a gente até viu o tcheco observando um pouquinho mais o treino e o Zé Luiz atuando mais de maneira mais direta, né? No campo mesmo, né? Então o Zé Luiz Fonseca vai ser o auxiliar do técnico tcheco, o Dante Luiz, o preparador físico, e o Felipe Nascimento deve ser o preparador de goleiros, ele que estava no Hope Internacional. Então, comissão técnica formada, né, praticamente aí, para início do trabalho a partir desta segunda-feira. Falando um pouquinho sobre a punição, né, eu trouxe esse assunto no Twitter, a punição que o Paraná vai ter que cumprir. Incidentes ocorreram no clássico Paratiba, da última rodada do Campeonato Paranaense da primeira divisão. O Paraná pegou um jogo de punição, teria que cumprir diante do Prudentópolis. Durante o ano passado o Paraná recorreu, buscou a conversão de pena e conseguiu. Então, para explicar, o Paraná vai nos dois primeiros jogos em casa, contra Prudentópolis e Paranavaí, o Paraná vai ter que doar 20% da carga total da Vila Capanema para mulheres, crianças e idosos. Então, de que forma isso ainda o Paraná não definiu, mas tem que ser amplamente divulgado e tem que constar nos autos do processo para que o Paraná possa cumprir essa pena. Então, 20% da capacidade o Paraná vai ter que doar esses ingressos para mulheres, crianças e idosos. Tá? O restante da carga sendo vendida normalmente, então a torcida pode entrar normalmente
na Vila Capanema. Ainda falando sobre Vila Capanema, dificilmente o Paraná vai jogar no seu estádio na última rodada. 25 de abril contra o Patriotas, tem show do Thiaguinho na Vila Capanema, isso já estava definido há algum tempo, desde o ano passado, antes mesmo da tabela, e por se tratar de um jogo de última rodada, tem que ser todos os jogos no mesmo horário, enfim, por conta disso o Paraná deve buscar um outro local. Então dificilmente o Paraná vai jogar na Vila Capanema e, a princípio, deve ser o único jogo dessa primeira fase que o Paraná deve jogar fora do seu estádio, fora da sua casa. Então, isso, né, a diretoria ainda vai definir, na verdade tem que esperar sair a tabela oficial para saber o dia correto para que o Paraná possa negociar aí, talvez Arena, talvez Couto Pereira, enfim, para o Paraná definir aonde vai mandar o seu jogo. Muita gente falando da Vila Olímpica. Hoje, dificilmente a Vila Olímpica tem condição de receber jogos, né? Jogos por conta, aí tem muita obra para fazer, para receber torcida, enfim, para conseguir a liberação do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, né? Enfim, né? Tem a liberação para a categoria de base, mas para abrigar um jogo de grande porte, dificilmente a Vila Olímpica vai ter condição. Inclusive, a Vila Olímpica, nessa semana, o Paraná, inclusive, até divulgou algumas imagens, né, o Paraná está fazendo melhorias, né, colocou a irrigação automática no gramado, pinturas, ampliação da parte de academia, era uma academia um pouquinho mais modesta, o Paraná ampliou essa parte de academia e também fazendo troca de pisos em áreas comuns. São aí algumas melhorias, reformas sendo realizadas para que o time, né, paranista possa fazer a sua pré-temporada na Vila Olímpica do Boqueirão. Para a gente fechar aqui nessa semana de novidades, falar um pouquinho sobre categoria de base. O Rodrigo Possebon falou na sua entrevista coletiva sobre a base, a importância, o que o Paraná daria uma atenção toda especial, e, né, o Paraná deve confirmar nos próximos dias o Sandro Forner como uma espécie de coordenador das categorias de base, um gerente de futebol de base do Paraná Clube, ele que já trabalhou no Coritiba, inclusive time profissional, né, no início de temporada, era auxiliar técnico do Paysandu no último ano, ele chega aí para ser aí essa espécie de gerente de futebol de base do Paraná. Vitão, técnico do Sub-20, também deve ser confirmado nos próximos dias, e Edson Borges deve ser o técnico do time Sub-17. Do Vitão, conheço muito bem o trabalho do Vitão, trabalhou no Paraná Clube ali 2019, 2020, na Série B, era auxiliar da casa, né, analista de desempenho, foi muito bem, o Vitão é um cara muito inteligente, né, então acertou bastante o Paraná em trazer o Vitão de volta, ele que estava ali no Patriotas, também passou pela Araucária, pelo Rio Branco, e ele está retornando ao Paraná Clube. Então, categoria de base basicamente sendo formada aí com esses profissionais e o Paraná dando passos importantes. Ainda não se sabe, o Paraná busca locais de treinamentos para o time Sub-17, principalmente para o time Sub-20, porque o Campeonato Paranaense Sub-20 começa no dia 21 de fevereiro, então o Paraná precisa correr com isso para buscar esse local de treinamentos para o seu time Sub-20, especialmente, mas também para o Sub-17 e para o Sub-15. Vamos ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta trazendo mais notícias e informações do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa um joinha para nós, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, ativa aí a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor. Ótima semana para todo mundo. Tamo junto.